Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta muito útil, simples e recebe um nome estranho, CIPOC. Ela com certeza não vai resolver todos os seus problemas, mas ela vai ser um grande primeiro passo para começar a organizar seus processos, para começar a organizar o seu gerenciamento de processos. Vamos lá, é simples. Bom, vamos começar direto pela sigla, né? O CIPOC, para variar, né? Quem inventou foi o americano e a gente não traduziu. Mas ela tem o seguinte significado: assim, o S é de suppliers, né? Que são fornecedores, já traduzido aqui no link. O I é de inputs, né? Quais são as entradas do meu processo. O P é de process. E O de output, qual é a saída do meu processo, qual é o meu produto ou serviço. E o C de customers. Tá, vamos lá, vamos entender assim que ela é bem simples. E eu vou deixar sempre, eu prefiro associar, né, mas é que ficaria feio, né? Ficaria CEPSC, né, em vez de CIPOC. Mas vamos lá, vamos entender o processo da seguinte forma, assim, olha. Desde um empresário que tem seu processo, é normal ele pensar, ele planejar, ele operar isso como sendo um atendimento ao cliente através de um produto ou serviço que ele gera, né? E para isso ele vai no mercado buscar os fornecedores que fornecem para ele material e informação, e a gente pode encarar a empresa como um grande processo, ou seja, diversas etapas, por exemplo, vendas, produção, logística de entrega e tudo mais, como sendo um processo normal. Daí vem uma sigla, e quando você estiver organizando uma empresa, você pode fazer um Kanban, pode fazer um CIPOC, que você vai passar por uma etapa de definir fornecedores, quais os insumos que eu tenho, quais os inputs, qual o processo, que nesse caso é a empresa toda, qual a saída, o output, produto ou serviço que eu gero, e quais os customers, né, o cliente que recebe esse meu produto. Então, é uma primeira organização de uma empresa. Vamos levar isso para torná-la uma ferramenta mais útil, não só para o empresário, e pensar o seguinte, assim, olha, cada gestor de processo, lembra que nós estamos num canal de gerenciamento de processo. Cada gestor de processo pode enxergar isso da mesma forma. Ou seja, na minha área vai ser uma primeira definição para gerenciar o processo. Será que eu não posso usar esse mesmo CIPOC? Então, quando eu penso agora do ponto de vista do gestor de produção, do encarregado de produção, eu também tenho os meus fornecedores, não são mais os mesmos fornecedores da empresa, são os fornecedores internos, são outros fornecedores. Eu tenho inputs, são outros materiais de informação. Eu tenho o meu processo, que agora é mais restrito de produção, tenho saídas e tenho clientes, que além do cliente final, que recebe o produto, eu tenho a logística que vai receber isso. Então, essa ferramenta, essa organização inicial não é suficiente para gerenciar processo, mas é uma primeira organização muito útil. Definir seus fornecedores. Na realidade, assim, é um destaque, né? A empresa, como um todo, é um emaranhado de processos, de pequenas empresas que se organizam, que se concatenam. Então, cada gestor, do ponto de vista do gerente, que é o propósito desse canal, ele pode enxergar quem são seus fornecedores, suas entradas, suas saídas, e seu cliente e seu processo. Tá, vou pegar. É uma ferramenta bem simples, assim, mas como é que seria usar isso daqui na prática? Pensa no encarregado de cozinha, o chefe de um restaurante, né? Dentro de um restaurante, ele cuida da produção. Então, eu poderia pegar aqui e falar assim: olha, qual é o processo do encarregado de uma cozinha? É produzir refeições. Quais são as suas saídas? São refeições, por exemplo, empratadas, não é um self-service, por exemplo. Tá? Quem são os clientes? Aqui eu queria falar com calma, assim, olha. Clientes, ele nunca vai ser um único cliente. Se eu pensar em todo mundo que se afeta com a produção de comida de um chefe de cozinha, eu vou ter espaço para, e é objetivo do CIPOC, listar, olha, eu tenho o cliente, o cara que vem no restaurante e paga pela comida, mas eu tenho o cliente, o garçom que faz o meio de campo e que quer algum serviço que eu atenda rapidamente para ele atender rápido o cliente, por exemplo. Eu tenho o dono do restaurante também que quer refeições tratadas, mas num custo controlado, né? E na outra ponta, eu também tenho entradas, e aí também é a mesma coisa, eu não preciso pensar só em ingredientes de comida. Eu posso pensar o seguinte: para produzir refeições, eu preciso de serviços de manutenção, meus equipamentos precisam funcionar adequadamente. Eu preciso de um pedido, né?
E para isso eu tenho como, para cada um dessas entradas, eu tenho o mercado, a prestadora de serviço, de manutenção, o próprio garçom, ele é cliente de um pedido entregue rápido, com boa qualidade, mas ele é fornecedor de um pedido emitido, solicitado pelo cliente. Só para a gente fechar esse conceito, que é bem simples, que é um primeiro passo de organização, vamos pensar num encarregado de um almoxarifado de uma indústria, seja qual for. Então, preencher o CIPOC para ele seria assim, olha, o meu processo é controle de insumos. Quem compra é compras, quem pede para mim é a área de produção. Esse controle de insumos eu tenho como entrega final, a hora que o cliente interno precisa para produzir, eu entrego insumos para ele. Seja material, seja o que for que eu estoco ali, que compras numa etapa anterior comprou. O meu cliente final, como eu falei, é a produção, mas também é a área de compras. A compras colocou um produto lá, ela acha que está lá, então se eu gerenciar mal, eu vou bagunçar a área de compras. E eu tenho a empresa também que, se eu perder produtos, se eu deixar estragar produtos, ele vai custar caro para o dono da empresa. Na outra ponta, eu tenho as entradas, então, por exemplo, o insumo de pedido, o próprio insumo, né, que o mercado fornece, o pedido que vem da produção e o informe de compras, por exemplo, que chegou, vai comprar, vai chegar o material. E quem fornece cada um desses itens é o próprio mercado, é a produção, é compras. Isso deve ser mais trabalhado em equipe e preenchido com mais calma. Eu acho que a ferramenta é simples, é uma ótima organização, mas o que eu falei, ela é a base para você começar numa etapa posterior a fazer um fluxograma de processo, a definir os indicadores que vão medir os outputs, a pensar nas exigências do cliente, o que ele exige. Então, CIPOC é uma ferramenta ótima para você começar a organizar seu processo. Pessoal, nós vamos lançar vídeos curtos e focados em ferramentas, em práticas que te ajudam no gerenciamento de processo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.